Olá, amigos! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, e na videoaula de hoje nós vamos aprender a fazer este ponto aqui, que é perfeito para ser colocado em blusas, cachecóis, gorros e o que você quiser fazer. Então, este ponto fantasia, ele é múltiplo de 20 e também tem 20 carreiras. Então, ele é 20 pontos e 20 carreiras. Para confeccionar esta amostra, eu fiz um número múltiplo de 20 mais 3. 20 porque é o desenho aqui deste ponto até aqui, e mais 3 porque eu quis fazer essa partezinha aqui para poder fechar o desenho, senão iria acabar aqui do ladinho. Aqui em cima, eu errei o ponto, e aí ficou sem completar o desenho que nem nos outros lados. Mas quando eu percebi que eu errei, eu já tinha blocado essa peça, finalizado ela, eu resolvi deixar assim mesmo, até mesmo porque isso daqui é apenas uma amostrinha do meu ponto, tá bom? Mas no vídeo não tem esse erro, tá lá bem certinho. Outra coisa que eu também fiz aqui nessa amostra foi colocar pontos de borda. Coloquei 3 aqui, 3 aqui. E fiz 4 carreiras de borda também. 4 aqui, 4 aqui, no ponto meia. Tanto do lado direito quanto do lado avesso. Deixa eu mostrar o avesso da peça para vocês. O avesso dela fica deste jeito aqui. Então, esse desenho aqui, né, esse ponto fantasia, eu fiz em agulhas retas, onde tem o lado direito e o lado avesso. Caso você vá trabalhar ele em agulha circular, então ele tem apenas o lado direito. Como eu não mostro passo a passo como faz o lado avesso, então eu vou explicar melhor para vocês aqui nesse começo do vídeo. As carreiras pares, todas as carreiras pares, onde é trabalhado o avesso da peça, vocês vão fazer todos os pontos em tricô, caso estejam trabalhando com agulhas retas, ou seja, trabalhos que tem o lado direito e o lado avesso. Tudo em tricô. Com exceção, claro, dos pontos de borda que eu fiz em meia, mas se vocês quiserem fazer em tricô para que aqui fique uma borda diferente, sem problema também. Mas a parte do desenho, tudo em tricô. Caso vocês estejam fazendo em agulhas circulares, um trabalho que é circular, onde só tem um lado direito, então todas as carreiras pares vocês farão em ponto meia, tá bom? Todos os pontos em ponto meia. Então, essa era a observação que eu queria fazer para vocês, né? Dependendo do estilo de agulha que vocês estarão utilizando. O gráfico deste ponto fantasia, eu vou deixar o link dele aqui na descrição do vídeo, para vocês poderem, para quem quiser, poder pegar, salvar, tá bom? Eu tirei esse gráfico do Instagram, da Verbena Wool, então vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, caso vocês queiram imprimir, ter o padrão impresso, ou até mesmo ter guardado o gráfico deste ponto. E no mais é isso, eu espero que vocês gostem de confeccionar este ponto junto comigo, porque eu amei esse ponto. E agora, sem mais delonga, vamos confeccionar este ponto. Então, para fazer este ponto, vou estar usando a linha Anne, na cor amarela, com uma agulha circular de 4 milímetros. Eu vou estar usando uma agulha circular, mas esse trabalho, ele é feito em agulhas retas, tá bom? Ou seja, ele tem avesso e direito. Então, eu vou montar aqui na minha agulha 49 pontos para poder fazer essa amostra de ponto fantasia. E eu vou montar esses 49 pontos pelo método tradicional ponta longa. Mas vocês podem montar do jeito que vocês aprenderam ou acham melhor. Eu vou montar desse jeito porque é o jeito que eu mais gosto de colocar os pontos na agulha.
Então, eu já coloquei os 49 pontos na agulha e fiz essa carreira aqui de preparação, que é apenas para o meu ponto fantasia ter uma bordinha. Essa bordinha, para quem quiser fazer, eu fiz 4 carreiras de ponto meia, trabalhando o ponto meia tanto do lado direito quanto do lado avesso, ou seja, fiz 2 cordões de tricô. Então, 4 carreiras trabalhando o ponto meia. Antes de começarmos a fazer a carreira do nosso desenho, do ponto fantasia, eu quero dar algumas observações. A primeira, quando você for trabalhar este ponto em um trabalho circular, ele não terá os 3 pontos de borda no começo e no final. Então, não vai ter os 3 pontos de borda. Se você estiver trabalhando este ponto em agulhas retas, que nem eu vou trabalhar aqui, ou seja, se ele tiver lado avesso ou lado direito, as carreiras pares, vocês vão trabalhar apenas em tricô. Todos os pontos vocês vão fazer em tricô, com exceção dos pontos de borda. Os 3 pontos de borda do início e do fim, eles serão feitos sempre em ponto meia. Independente de se vocês estiverem trabalhando o lado direito ou o lado esquerdo, o lado avesso, quer dizer, sempre em ponto meia. Se você estiver trabalhando este ponto em alguma peça que é circular, daí as carreiras pares, vocês farão todos os pontos em meia. Então, essas são as observações que eu queria colocar para vocês. Prestem bastante atenção, porque eu não vou fazer as carreiras pares junto com vocês. Porque ela é bem fácil de fazer e bem simples, então eu vou estar fazendo apenas as carreiras ímpares, que são as carreiras onde tem os pontos trabalhados. Então, dito isso, vou começar aqui a minha primeira carreira do desenho. A carreira 1 do desenho, eu vou fazer os 3 pontos de borda em ponto meia. E esses 3 primeiros pontos sempre será trabalhado em ponto meia. Agora sim, eu vou começar a trabalhar os pontos do desenho mesmo. Então, vou fazer 8 pontos em meia. Oito pontos em meia. Agora, eu vou fazer uma diminuição à direita. Deste jeito aqui. Um ponto em meia. Uma laçada. Um ponto em meia. Laçada. Ponto em meia, e agora uma diminuição SKP. Então, vou tirar um ponto sem fazer, vou fazer um ponto em meia e vou passar o ponto anterior por cima do ponto meia que acabamos de fazer. E agora, vou fazer mais 5 pontos em meia. Agora, após fazer esses 5 pontos em meia, basta vocês repetirem o que vocês fizeram aqui do início tudo de novo. Agora, restou 3 pontos em meia, que ele serve para fechar o desenho. Lembrando que esses 3 pontos aqui, ele só é feito se vocês estiverem trabalhando em agulhas retas. Na agulha circular, esses 3 pontos a mais, nós não iremos colocá-lo.
E agora, os 3 últimos pontos, que são os pontos de borda, nós faremos eles em ponto meia. A próxima carreira, a carreira par, eu já falei pra vocês como vocês vão trabalhar e eu não vou fazer junto com vocês. Então, faça 3 pontos em meia, que são os pontos de borda, o resto todos em tricô. E quando eu fizer isso, eu volto pra fazer junto com vocês a carreira 3. Carreira 3, vou fazer os meus 3 pontos de borda em meia. E agora, eu vou começar os pontos do desenho. Vou começar fazendo uma laçada. E agora, preciso fazer uma diminuição de 3 pontos. Se acaso o ponto de vocês estiverem se apresentando com a pé, assim, deste jeito, com a perna da direita lá atrás, vocês vão simplesmente tirar deste jeito da agulha, esses 2 pontos. Agora, se o ponto de vocês estiverem desta forma aqui, com a perna da direita na frente, então, vocês vão tirar o ponto desta forma. E se a perninha estiver lá atrás, da direita, tirem desta forma. Agora, eu vou fazer um ponto meia. Vou fazer o ponto meia agora diferente de como eu fiz da carreira 1, porque agora a minha perna da direita, ela está se apresentando lá atrás do ponto. Ela inverteu por causa do jeito que eu faço o ponto tricô. Se acaso o ponto meia de vocês estiverem deste jeito aqui, com a perninha da direita na frente, vocês vão fazer o ponto meia deste jeito aqui. O meu, como está se apresentando desta forma, vou fazer deste jeito. Então, tirei 2 pontos sem fazer, fiz o ponto meia e agora vou pegar estes 2 pontos que eu tirei sem fazer e vou passar ele por cima do ponto meia. E assim eu fiz a diminuição de 3 pontos S2KP. Vou fazer uma laçada, 4 pontos em meia, uma diminuição à direita. Agora, eu vou virar esses 2 pontos para que a perna da direita fique na frente e vou fazer uma diminuição simples. Um ponto em meia, uma laçada, 3 pontos em meia, laçada, meia e uma diminuição SKP. Vou tirar este ponto deste jeito, vou fazer um ponto em meia e vou passar este ponto por cima. E agora, farei novamente 4 pontos em meia. E agora, basta vocês repetirem esta sequência de 20 pontos até chegar no final. Como eu fiz 3 pontos a mais para fechar o desenho, quando eu chegar nesses 3 pontos, eu volto para mostrar para vocês como finaliza. Mas esses 20 pontos aqui, vocês farão exatamente como fizemos esses 20 primeiros pontos aqui. Tá bom? Cheguei aqui nesses últimos 3 pontos, e esses 3 pontos, para fechar o desenho, será feito da seguinte forma: uma laçada, vou tirar esses 2 pontos sem fazer, porque agora temos que fazer a diminuição de 3 pontos. Tirei sem fazer, um ponto em meia, e agora vou passar por cima desse ponto em meia os 2 pontos que eu tirei sem fazer. Laçada, e esses 3 pontos aqui é o ponto de borda que eu vou fazer ponto meia normalmente.
E assim eu fiz a carreira 3. Carreira 5, vou fazer os 3 pontos de borda em meia. Agora, os pontos do desenho. Então, irei trabalhar 6 pontos em meia. Uma diminuição à direita. Um ponto em meia, laçada, 5 pontos em meia. Laçada, um ponto em meia. E agora, uma diminuição SKP. E, por fim, 3 pontos em meia. E assim, agora eu vou repetir esta sequência até aqui o final. Após eu repetir esta sequência, vai sobrar 3 pontos. Esses 3 pontos, vocês vão trabalhar em meia. E esses 3 pontos é apenas os pontos que vai fechar o desenho. E os últimos 3 pontos, que são os pontos de borda, vocês também vão trabalhar eles em meia. Se vocês até quiserem colocar um marcador aqui, eu aconselho. Chegamos aqui na carreira 7. Farei os 3 pontos de borda em meia. Agora, vamos iniciar o ponto desse desenho fazendo uma laçada e uma diminuição de 3 pontos. Então, vou tirar esses 2 pontos da agulha sem fazer. Vou fazer um ponto em meia. E agora, vou passar esses 2 pontos que eu tirei sem fazer por cima do ponto que eu fiz meia. Laçada, 2 pontos em meia. Uma diminuição à direita. Opa! Diminuição à direita, um ponto em meia, uma laçada, 2 pontos em meia, diminuição à direita novamente, laçada, 3 pontos em meia, laçada, um ponto em meia, diminuição SKP. Então, tira um ponto sem fazer, ponto em meia e passa o ponto por cima. E agora, 2 pontos em meia. Os próximos 20 pontos, vocês vão fazer exatamente o que acabamos de fazer aqui. Nesses 20 pontos, a contar aqui da laçada. Após vocês fizerem 20 pontos, vai sobrar 3 pontos, que são os pontos de finalização e os 3 pontos de borda. Então, quando chegar nesses 3 pontos de finalização, eu volto para mostrar para vocês como faremos eles. Cheguei aqui nos últimos 3 pontos, então vou trabalhar eles da seguinte forma: uma laçada, tiro 2 sem fazer, um ponto em meia, e agora vou passar esses 2 pontos que eu tirei sem fazer por cima do ponto meia que eu fiz. Uma laçada, e agora vou trabalhar os 3 pontos de borda, fazendo 3 pontos em meia. E assim eu finalizo a carreira 7. Agora, vamos fazer a carreira 9. Fazendo os 3 pontos de borda em meia.
E agora, vamos começar a carreira do desenho. A carreira não, os pontos do desenho. Então, vamos fazer 4 pontos em meia. Uma diminuição à direita. Um ponto meia, uma laçada, 2 pontos em meia, outra diminuição à direita, laçada, ponto meia, laçada, diminuição SKP, dois pontos em meia, laçada, um ponto em meia, diminuição SKP e um ponto em meia. Agora, vocês vão repetir esta sequência desses 20 pontos aqui por mais esses 20 pontos. Quando tiver faltando esses 6 pontos, então, esses três pontos aqui, vocês vão trabalhar eles em meia e esses 3 últimos em meia também. Esses daqui é a finalização do desenho e esse daqui é o ponto de borda. Em carreira 11, vou fazer os 3 pontos de borda em ponto meia. E agora, vou começar a trabalhar nos pontos do desenho. Laçada, vou tirar esses 2 pontos sem fazer, um ponto em meia, e vou passar esses 2 pontos que eu tirei sem fazer por cima do ponto em meia. E essa daqui é uma diminuição de 3 pontos S2KP. Laçada novamente, um ponto em meia, laçada, um ponto em meia, uma diminuição SKP, tiro um sem fazer, faço um ponto em meia e passo por cima, um ponto em meia, agora uma diminuição à direita, laçada, 3 pontos em meia, laçada, diminuição SKP, um ponto em meia, diminuição à direita, meia, laçada, meia. E assim, eu termino mais uma vez a repetição desses pontos. Vou fazer essa repetição até ficar faltando aqui esses 6 últimos pontos. Quando eu chegar aqui, eu volto para mostrar para vocês como iremos trabalhar esses 3 pontos aqui antes dos pontos de borda. Então, terminei de fazer mais uma vez a repetição deste desenho e cheguei aqui. Esses 3 últimos pontos que são feitos para fechar o desenho, olha só. Eu vou fazer da seguinte forma, laçada, e agora a diminuição de 3 pontos S2KP. Tiro 2 sem fazer, faço um ponto meia, passo esses 2 pontos que eu tirei sem fazer por cima do ponto em meia e finalizo essa diminuição. Uma laçada, e agora faço os 3 pontos em meia, que são os pontos de borda. E assim, eu finalizo a carreira 11.
Para fazer a carreira 13, vou fazer os 3 pontos de borda em ponto meia, normalmente, como temos feito até agora. Agora, os pontos do desenho. Vou trabalhar 5 pontos em meia. Agora, eu vou fazer uma laçada, um ponto em meia, uma diminuição SKP, tira um ponto sem fazer, um ponto em meia e passa por cima, 2 pontos em meia, uma laçada e agora uma diminuição de 3 pontos do tipo S2KP. Então, vou tirar esses 2 pontos sem fazer, vou fazer um ponto em meia e agora vou passar esses 2 pontos que eu tirei sem fazer por cima do ponto em meia. Uma laçada, 2 pontos em meia, uma diminuição à direita, um ponto em meia, laçada e 2 pontos em meia. E assim eu termino a sequência do desenho. Então, agora vocês vão repetir esta sequência daqui até aqui, novamente, mais uma vez. Quando tiver faltando 6 pontos, então, vocês vão fazer esses 3 últimos pontos em meia, porque são os pontos de finalizar a sequência do desenho, e esses pontos aqui em meia também, que são os pontos de borda. Carreira 15. Vou fazer os 3 pontos de borda em meia. E agora, vou iniciar os pontos do desenho fazendo uma laçada, a diminuição de 3 pontos S2KP, laçada novamente. Agora, vou fazer 3 pontos em meia, uma laçada, um ponto em meia, uma diminuição SKP, 5 pontos em meia, agora uma diminuição à direita, um ponto em meia, uma laçada e agora 3 pontos em meia, e assim eu finalizo os pontos do primeiro desenho. Agora, vocês vão repetir esses 20 pontos novamente aqui no segundo desenho, e quando tiver faltando 3 pontos para finalizar esse desenho, eu volto para mostrar para vocês como iremos trabalhar nesses 3 pontos. Cheguei aqui nos últimos 3 pontos, então vou fazer uma laçada, diminuição S2KP, vou tirar esses 2 pontos sem fazer, farei um ponto em meia, e agora os 2 pontos que eu tirei sem fazer, vou passar por cima do ponto em meia, laçada, e os 3 últimos pontos em ponto meia. E assim eu finalizo a carreira 15. Carreira 17. Vou fazer os 3 pontos de borda em meia. E agora, farei 7 pontos em meia. Uma laçada, um ponto em meia,
uma diminuição SKP, 3 pontos em meia, diminuição à direita, um ponto em meia, uma laçada e 4 pontos em meia. E agora, basta repetir esses 20 pontos que acabamos de fazer, daqui até aqui, por mais uma vez. Vai restar 3 pontos para finalizar o desenho, que vocês vão fazer em meia, e esses últimos 3 pontos de borda em meia também, e assim finaliza a carreira 17. Carreira 19, farei os 3 pontos de borda em meia, como de costume, uma laçada, diminuição S2KP, então vou tirar os 2 primeiros sem fazer, um ponto em meia, e os 2 pontos que eu tirei sem fazer, vou passar por cima do ponto em meia. E aí, eu tenho a minha diminuição de 3 pontos. Laçada, 5 pontos em meia, uma laçada, um ponto em meia, uma diminuição SKP, um ponto em meia, diminuição à direita, um ponto em meia, uma laçada e 5 pontos em meia. E agora, é só repetir novamente os pontos desse desenho aqui na segunda repetição. Quando tiver faltando esses 3 pontos para finalizar o desenho, eu volto para mostrar para vocês como faremos eles. Cheguei aqui no final e para finalizar o desenho, vou fazer uma laçada, uma diminuição de 3 pontos do estilo S2KP. Então, vou tirar 2 pontos sem fazer, um ponto em meia, e agora os 2 pontos que eu tirei sem fazer, eu vou passá-los por cima deste ponto em meia. Uma laçada, e os pontos de borda vou trabalhá-los em meia normalmente. E assim eu terminei a penúltima carreira do desenho. A última carreira do desenho é uma carreira par, portanto, é apenas carreiras em tricô do avesso. E eu não vou trabalhar junto com vocês, como já expliquei anteriormente. Então, o desenho ficou assim. Agora, eu vou fazer a carreira 20 e vou fazer novamente mais 20 carreiras para ter 2 vezes essa repetição aqui. Como eu fiz aqui 2 vezes a repetição desse desenho, com mais 3 pontos de finalização, então agora eu vou fazer mais uma vez, vou repetir mais uma vez essas 20 carreiras aqui em cima, e quando eu terminar, eu volto para mostrar para vocês como ficou. Fiz mais uma vez as 20 carreiras e fiz também mais 4 carreiras desse ponto aqui para poder finalizar com a bordinha. Agora, eu vou fazer o arremate dos pontos. E esse arremate será feito em ponto meia. Então, vou fazer o primeiro ponto em meia, o segundo ponto em meia, e vou passar o primeiro ponto por cima do segundo. E assim, arrematei um ponto. Novamente, um ponto em meia e vou passar o primeiro ponto por cima do segundo. Meia,
e passo o primeiro ponto por cima do segundo, e assim eu vou ir fazendo até o final. Quando chegar... E assim, vou fazendo até chegar lá no final. E quando chegar lá no final e tiver apenas um ponto na agulha, corte a linha e arremate. Então, eu vou fazer aqui. E quando eu arrematar todos os pontos, cortar a linha e finalizar, eu volto para mostrar para vocês como que ficou esse ponto. Terminei aqui o meu ponto fantasia, a minha amostra que eu vou colocar lá no meu caderno de pontos, e eu amei esse ponto. Ele é muito fácil de fazer, eu achei ele bem fácil, bem rápido. Quando eu fiz aqui essa segunda parte foi muito rapidinho, eu demorei menos de 1 hora eu fiz, então eu achei esse ponto muito rápido e muito fácil de fazer, amei ele. E eu já tô pensando em fazer um chale com esse ponto, um cachecol, nossa, um cachecol ia ficar lindo, ou então uma blusa. Então, é assim que ele ficou, já bloqueei aqui essa minha amostra, tá bom? Fiz a blocagem dela e ela ficou assim, deste jeito. Então, é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado de confeccionar este ponto junto comigo. Se vocês gostaram desse ponto, deixa aqui nos comentários para eu saber. Se vocês tiverem qualquer dúvida também, podem deixar nos comentários, que assim que possível eu estarei respondendo. E não se esqueça de deixar aquela curtida no vídeo, porque isso ajuda bastante o meu canal. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve e ativa o sininho para que vocês recebam as notificações sempre que eu postar um vídeo aqui no canal e não perca nada. Então, eu vou ficando por aqui.